A espera finalmente acabou. Hoje vamos falar daquele que é o pastor mais querido desse canal, até mais do que o Silas Malacheia. Ele que andava meio sumido, mas volta às manchetes e da pior maneira. Valdemijo, sai diabo! Família, eu já disse pra vocês que eu achava engraçado a forma que o Valdemijo falava, né? Sempre achei engraçado. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Inclusive as histórias dele, que virou meme, né? Até hoje, quando entro no Face Lixo, Instagram, você vê lá, né? Vários cortezinhos que o pessoal faz das entrevistas dele, que era sério, né? Viraram meme, mas era sério. Ele falando que deu soco na ponta de nariz de tubarão, nadou não sei quantos quilômetros na água, né? Ele que nunca teve uma boa forma física. E falando essas lorotas, né? E a apresentadora, não, tal. Então o Valdemijo, né? Com seus produtos irreverentes, né? Tijolo, colher de pedreiro. Tanto absurdo, né? Que ele lançou. Acho que não sei se foi a igreja dele, mas chegou uma, né? Nessa época que tava demais, antes da internet começar a viralizar entre a população. Esses caras estavam reinando, fazendo verdadeira distorção. Eles tinham o dom da palavra, né? Usam esse dom pro mal. E aí faziam aquela corrida, né? Na Sagrada Escritura, tirando textos dos seus contextos. E aí pegavam aquilo e jogavam para as pessoas que infelizmente o brasileiro não gosta de ler, né? A maior parte do brasileiro não gosta de ler. Então, em vez de ler, era melhor acreditar no pastor. E aí ele escolhia os textos isolados ali para apoiar o que ele estava dizendo. Então era tijolo, ungido e não sei o que ungido. Chave do céu, né? O Valdemijo chegou a vender esse produto também. Se ferrou durante a pandemia porque ele já quis vender lá um feijão mágico também, né? Foi acusado de ser charlatão. Então assim, são muitas coisas que fazem o nosso querido Valdemijo ser uma figura aqui querida do nosso canal, né? E aí ele voltou a ser notícia de novo. A dica aqui veio do nosso querido irmão Walter Assad, né, que com certeza é mais um fã do nosso querido Valdemijo. E tá aqui, ó. Ele que jogava praga no povo, parece que todas as pragas, meus irmãos, vieram pra cima dele. Lembra que ele tinha o costume de dizer assim, a mão de Deus vai pesar? Rapaz, pesou mesmo, né? A situação dele hoje é de fazer pena, família. Olha essa matéria aqui de 11 de outubro de 2024. Valdemijo dá novo calote e agora até os microfones e televisores da igreja são penhorados pela justiça. A última notícia que eu tinha passado para vocês é que ele levou um golpe, né, da própria filha de 800 milhões e o templo, né, templo que era dele mesmo, que a maioria dos templos da igreja dele, da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, a maioria deles é alugado, né, e ele não paga os aluguéis, não tem honrado os aluguéis. Até porque as ofertas diminuíram demais. Mesmo quando as ofertas eram boas, ele era mal de paga, né? Ele nunca foi um cara que gosta de pagar. Ele é aquele tipo de cara que pergunta a você, olha, você acredita em Deus? Aí o cara, acredito, então que Deus lhe pague. Ele não quer assumir, né? E aí, esse templo dele, que era dele mesmo, foi a leilão por 38 milhões, né? Já para quitar uma parte dessas dívidas, que são muitas, né? Só o calote que ele levou da própria filha, né? Foi de 800 milhões. Então, muita coisa que está acontecendo aí na vida desse homem, né? O pessoal pensa que é brincadeira, família, quando a mão de Deus pesa. Essa daí ele mesmo fala na Bíblia, né? Tá claro ali, quando ele faz a justiça, não há quem impeça, né? Então, veja, a Justiça de São Paulo determinou a penhora de diversos bens da sede da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, comandada por Valdemijo. A decisão foi tomada pela juíza Fernanda Soares Fiadini, da 2ª Vara Civil do Fórum Regional do Bulantã. Entre os itens penhorados estão televisores, microfones, câmeras, instrumentos musicais e outros equipamentos de som, localizados na sede da igreja na rua Carneiro Leão, 439, no Brás, São Paulo. A informação foi publicada originalmente, né, pela coluna do Rogério Gentili, do jornal Folha de São Paulo. A penhora foi determinada devido a uma dívida de aproximadamente 103 mil referente ao contrato de aluguel de um apartamento no Morumbi, destinado à moradia de família de um pastor. O empresário responsável pelo imóvel acionou a justiça para receber o valor, após tentativas frustradas de acordo. Apesar de um acordo prévio ter sido firmado para o pagamento parcelado da dívida, ele não foi cumprido, o que levou à determinação da penhora. Então veja mesmo, família, os caras prenderam televisores, mas você ouviu aqui, câmeras, microfones, instrumento de música, cara,
É uma situação terrível, né? Valdemiro, que tinha uma influência tão grande nas pessoas, que ele dizia, eu quero tantas pessoas doando tanto. Ele determinava o valor e atingia a meta, né? Olha como esse cara caiu, família, como ele abusou demais da fé, né? E a mão de Deus pesou em cima dele. E tem mais, né? Tem mais, não acaba por aqui não. Só pra fazer um resumão aqui, ó. Golpe de 800 milhões da própria filha, greve de funcionários, penhoras de bens e despejo. Valdemiro, sai diabo, vive pesadelo. A própria mídia, é uma mídia de esquerda que eu tô aqui, no Brasil 247, ó. Essa matéria é de 12 de julho de 2023, é antiga, eu passei ela aqui pra vocês, ó. Mas só pra você ter noção aqui, ó. O que eles estavam noticiando naquela época e seguiu-se até os dias de hoje, né? De 2023, ó. Valdemiro, sai diabo, vive uma intensa crise em diversas frentes de sua decadente carreira como empresário evangélico. Quer dizer, essa decadência não diminuiu. Aí, golpe de 800 milhões da própria filha. A polícia teve que arrombar o templo, né? Aí também eles falavam da mansão dele, ó. O pastor teve bens penhorados por falta de pagamento de aluguéis e impostos, além de ter enfrentado recentemente uma greve de funcionários, os quais denunciam a falta de pagamento de seus salários. Entre os imóveis penhorados está uma gigante mansão à beira-mar em Ilhabela, no litoral norte paulista, endereço de celebridades e milionários, né? Então o Valdemiro, ele era um cara realmente com muitas posses, né? E não só ele, família, mas vários do tipo dele, né? Os verdadeiros lobos ferozes. Eles saíram muito prejudicados com o advento, né, da internet. Não é à toa que um certo Deus Todo-Poderoso já falou, né, que eles eram felizes, né, antes da internet. Eles eram felizes e não sabiam. Por quê? Por causa dessa divulgação das informações. O Valdemiro reinava, literalmente. Ele reinava, ele pintava e bordava. Logo ele falava alto quando tinha alguém que questionava ele. No meio do povo mesmo, ele acusava a pessoa de estar sendo influenciado por entidades malignas, né? Ele fazia isso, ele ridicularizava a pessoa. Então, o que é que o povo fazia? Se calava, né? Ouvia aqueles absurdos, sabia que aquilo ali estava fora da doutrina, mas via tanta gente concordando, que aí é o efeito da águia. Lembra da águia? Né? Eu falei da águia aqui que pensava que era galinha, né? Foi criada como galinha e vivia numa sociedade de galinha, né? E é mais ou menos isso. Se a gente parar para pensar como isso pode ser real, né? A águia tem a capacidade de voar. Por que ela não voava? Porque quando ele via, né, dentro daquela sociedade de galinhas, outra galinha tentando voar, aquilo era ridículo. E ninguém quer ser ridículo. Ninguém quer ser feito de palhaço, não é? Então ela nem tentava. Ela inteligente já olhava aquilo ali. Nossa, que cara imbecil. A gente não pode voar, somos galinha. Afinal de contas, né, os animais não têm espelho para ficar se olhando ali, né? Então ela se via como galinha, pensava que era. Sonhava em voar, mas acabou deixando essa vida sem nunca ter experimentado, né? Mesmo com asas tão fortes e poderosas capazes de voar. Então é esse tipo de coisa que acontece na vida real. A pessoa percebe várias coisas, a pessoa tem às vezes o talento para fazer muita coisa e não faz por causa do meio dela, né? Só para constar nas informações de vocês, meus irmãos, quando eu comecei a fazer esse canal aqui, as primeiras pessoas que me rejeitaram foram os meus amigos. Eu mandava o canal, alguns diziam, mandava a resposta pra mim. Ó, Davi, não manda isso pra mim não, que eu não gosto desse tipo de conteúdo, né? Na época a gente era mais focado em espiritualidade, logo no começo. E outros, né, diziam, olha, velho, esse sotaque nordestino a galera não vai gostar. Isso vindo dos próprios amigos meus que são nordestinos. Olha, não adianta, Davi, você fazer canal porque o pessoal não gosta do sotaque. É chato a gente ficar ouvindo. Quer dizer, eles achavam chato, né, ouvir alguma notícia, alguma narração feita por mim, né, amigo deles e tal. Então, onde você vai ser rejeitado, o próprio Cristo disse isso, a sua casa, né, na sua casa o profeta não tem honra. Porque quando ele foi pregar na cidade dele, as pessoas só falavam, o filho do carpinteiro, que é isso? O cara tá dizendo que é Deus, olha, o filho do carpinteiro. Ele houve grande rejeição, comentários maldosos ao seu redor, né? E ele, percebendo isso, falou que na sua casa, na sua própria casa, o profeta não tem honra. É exatamente isso que acontece, né? Então, é uma cultura e foi muito instigada por esses pastores, porque o que é que eles se põem, né? A própria Igreja Católica fazia isso no começo também. Só quem tinha acesso à Bíblia era o padre. As pessoas não tinham acesso àquilo ali. Por quê? Porque eles sabiam que a doutrina, ela liberta. O próprio Cristo diz, né? Vem a mim que eu sou leve, que eu vou te aliviar, né? A gente vive com uma carga muito pesada que esses caras colocam. E os pastores, como o Valdemiro, não todos, é claro, tem bons pastores e eu conheço alguns, tem pessoas boas nesse meio. Mas o Valdemiro era aquele cara que entrava mesmo, né? Inclusive, discípulo do Edir Macedo, pedindo mais cedo, é óbvio que não poderia sair outra coisa, né? Tanto ele como o Silas Malacheia, todos eles aprendiam lá, eles tinham que bater metas, né? Você imagina uma igreja com meta, né? Homens de Deus batendo meta de grana.
Imagine isso, Cristo, quando recebia as ajudas que o povo dava por livre e espontânea vontade, ele tirava o suficiente para comer e o resto dava aos pobres, o que inclusive enfureceu Judas. Judas achava isso um desperdício, porque eles não estavam se fortalecendo a comunidade, né? Precisa de dinheiro para isso. E muitas vezes, ele cansado ali, ele não achava onde deitar o seu corpo cansado. E ele pregava, andava pra caramba ali, e não era sempre que ele achava um bom lugar para descansar, né? E o Judas via isso e ficava revoltado. E aí esses pastores viram dentro da fé uma maneira de enriquecer. E estavam reinando aqui, até que a internet chegou e começou a expor. Eu lembro que o Valdemiro mesmo era rei, né, em dar strike nas pessoas, né? Derrubou vários canais, inclusive aqui. Canais que não se protegeram, caíram todos, porque ele denunciava mesmo com força. Ele sabia que cada vídeo que saía era menos pessoas sendo manipuladas, né? Chegou um ponto, logo no começo era difícil, porque vinha muito dessas pessoas adestradas, literalmente, como se fossem gados, atacar os canais. Olha, você está falando contra um homem de Deus. Mas aí ela parava para ouvir o que estava sendo dito e via que não era ataques, era simplesmente explicações dentro da doutrina, mostrando que o que ele estava fazendo era heresia. Você botar sua fé numa chave de plástico e ter que pagar R$2.000 por ela, num pedacinho de tijolo, numa colher de pedreiro, né, no travesseiro. Que é isso, família? É absurdo demais. Então as pessoas começaram a ver que aquilo era heresia de verdade, né? Essa cultura de seguir o cara e não questionar nunca foi começando a mudar aos poucos. E aí o Valdemiro viu seu império literalmente derreter. Pode ter certeza que esse golpe que deu a filha dele nele é só castigo, né? Castigo que o próprio Criador manda. Mas não foi isso que fez ele quebrar. O que fez ele quebrar é aquilo. De onde sai e não entra, vai se acabar. Não importa o tamanho da riqueza. Se você só tira, uma hora ela vai acabar. Enfim, né, meus irmãos? Não dá pra dizer que a gente tem pena do Valdemiro, não dá pra ter, né? Porque a postura que ele teve, né, ensinando a palavra de Deus, afastou foi muita gente, né? Esses caras, esse tipo de pastor como o Valdemiro, ele é responsável por ter feito, literalmente, ter produzido uma fábrica de ateus, né? Muitas pessoas iam pra ali procurando resposta, encontravam aquilo, não eram tão idiotas ao ponto de cair na lábia dele, e aí acabavam se afastando, colocando a culpa em Deus, né? Culpa pelo comportamento de um cara desse. Agora tá pesando aí, né? Eu me imagino que ele deve ter desagradado o grupo que ele seguia, pode ter certeza, acho que se achou demais, né? E agora tá levando aquela rasteira bem dada, né? Enfim, meus irmãos, me diga aí o que é que você acha. Você tem pena do Valdemiro? Como é que você se sente, né, ao ouvir isso aqui? Ou você sente que a justiça está simplesmente sendo feita? A justiça de Deus, inclusive, né? Ele que jogava as pragas, como você sabe. Diga aí, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!